Lobo de Wall Street continua sendo um filme de destaque quando a gente fala de filmes baseados em fatos reais, exatamente. O filme é muito carismático, frenético o tempo todo e mostra esse mundo obscuro de excessos de dinheiro, de fraudes, de festas, de drogas, e tem cenas de humor, tem um pouquinho de crítica social, mas tem sátira sobre a obsessão do dinheiro e do poder, tem essa vibe caótica e viciante, cortes rápidos, música envolvente, essa sensação de urgência o tempo todo, enfim. O filme é incrível e a gente acompanha aí a jornada do Jordan Belfort, do início da carreira dele, quando ele estava falido, quebrado, até montar esse império da corretagem, com as maiores fraudes que ele poderia fazer. Eu acho que eu consigo separar bem o personagem da figura, porque tem gente que admira muito o Jordan Belfort. Eu sei muito pouco sobre a vida dele fora do que eu vi no filme, mas eu acho meio falha de caráter você admirar um cara que basicamente fez fortuna enganando os outros. Mas o filme é incrível, cara. O personagem Jordan Belfort é carismático demais, a interpretação do Leonardo DiCaprio é muito, muito boa. Tem vários momentos hilários, icônicos, cara, dele rolando ali, drogado, caindo na escada, ele brigando com Jonah Hill, enfim. Claro, não é pra todo mundo, porque é um filme muito pesado, assim, muito explícito, mas que, pô, com certeza vale a menção aqui, vale a recomendação. Agora indo para um outro tipo de filme completamente diferente, saindo do excesso, indo para uma história muito mais intimista, muito mais trágica. Estou falando aqui de 127 Horas, o filme que conta a história do alpinista Aaron Ruston, interpretado aqui por James Franco. Ele ficou preso 5 dias num dos desfiladeiros do Utah, após uma rocha cair sobre seu braço, enquanto ele estava ali, subindo morro, descendo morro, entrando em caverna. Ninguém sabia onde ele estava, ele não avisou onde estaria para ninguém. Esse é um filme tenso, é um filme claustrofóbico, a gente sente o desespero do personagem, né? A direção do Danny Boyle cria essa atmosfera e a atuação do James Franco, que está atuando sozinho quase o filme inteiro, é o que segura esse filme. E ele vai passando, né, por essa jornada de desespero, arrependimento e autossuperação. Né? A gente é baseado em fatos reais, ele não morre. Se você não viu, eu não vou dar spoiler, mas ele consegue sair dali de uma maneira extremamente trágica. Né? Ele tem essa motivação, isso ele fala depois, isso é real. Ele tem ali alucinações, a vida que ele poderia ter, né? A vida que ele poderia ter com o filho. Ele vai tendo alucinações com as coisas boas que poderiam acontecer. E olha, realmente essa é uma situação bem traumática, né? Você ficar preso, né? Machucado, sem contato, sem a possibilidade de falar com alguém. Imagina você ficar sem a possibilidade, sem acesso na internet. Eu nem sei quando esse filme se passa, nem teria a possibilidade, né, de tipo, dar um like nesse vídeo. Imagina, tipo, mesmo que você tivesse, sei lá, baixado esse vídeo, você não conseguiria dar like porque você não teria acesso a ele. Então, aproveita essa oportunidade e clica aqui em gostei, já que você tem esse privilégio, não é mesmo? Eu sou o Renner, esse aqui é o A Culpa é do Roteirista. Eu tô retornando com esse canal aqui para falar de cultura pop com você. Então, se você está assistindo até aqui, deixa o like, eu agradeço demais. Você sabe quem é Ron Woodworth? Bom, esse é um cara que ali nos anos 80 era um eletricista, um cara meio redneck, assim, americano, sabe? Homofóbico pra caramba. E ele foi diagnosticado com o vírus HIV numa época onde não existia cura, na verdade não existia um tratamento adequado, era uma parada muito nova, existia muito preconceito envolto. E no filme Clube de Compras Dallas, né, a gente vai acompanhando a história desse cara. Nessa jornada, nessa luta, não apenas contra a doença, mas também contra o sistema. O sistema de saúde, porque muitas das medicações que funcionavam, ele não tinha acesso, não eram nem legalizados nos Estados Unidos. Então, ele começa a contrabandear esses medicamentos alternativos para tratar da doença e também começa a ajudar outras pessoas, né? Daí que ele cria esse Clube de Compras Dallas, que é uma espécie de clube de compras para ele contrabandear esses medicamentos para HIV de maneira escondida. O filme também aborda, né, essa questão do preconceito
e a marginalização e os desafios enfrentados por pessoas com HIV na época, em sua maioria homossexuais. O próprio Woodruff, ele começa, o filme extremamente intolerante, mas ao longo do filme ele vai se tornando um defensor dos direitos dessas pessoas, principalmente porque ele se alia ao Rayon, que é interpretado pelo Jared Leto, uma mulher trans que é diagnosticada com HIV também. É um filme mais paradão, é um drama, mas é muito bom, cara. Eu gosto muito desse filme. E um filme que eu gosto muito também é um filme chamado Argo. Nele a gente acompanha uma missão secreta que é muito louca, cara. Olha só que sacada que tiveram. Mais um filme baseado em fatos reais, onde a gente vai acompanhar uma missão secreta da CIA que foi realizada em 1979 para resgatar 6 diplomatas americanos que estavam escondidos em Teherã durante a crise dos reféns no Irã. O filme vai explicar um pouquinho melhor esse contexto político que aconteceu, mas o foco aqui é no enredo. Acontece que um agente da CIA chamado Tony Mendes é chamado para organizar uma missão audaciosa para resgatar esses americanos. E eles criam, cara, uma produção de um filme de ficção científica que se chamaria Argo e que seria filmado no Irã. E essa é a sacada deles. A ideia é se infiltrar no país, fingindo ser parte da produção do filme, para fazer com que esses americanos que estavam escondidos lá fizessem parte da produção do filme para resgatar eles. Só que para isso acontecer, para isso ser convincente, eles de fato têm que iniciar uma produção de filme de Hollywood. Então eles começam a ir atrás de investidores, eles criam um roteiro, fazem todas as etapas da pré-produção de um filme, eles fazem evento, eles fazem pré-estreia, eles fazem tudo. Eles vão pro Irã falando, gente, a gente só está fazendo um filme. E é isso que permite que eles entrem no país e façam todo esse esquema. Eles só não filmam, porque o filme não era para ser filmado. Mas isso aconteceu. Entendeu? Isso, inclusive, era segredo de Estado até, sei lá, os anos 90, anos 2000, não sei. Sei que quando foi revelado, fizeram esse filme sobre essa história muito louca. Então, olha só, fizeram praticamente toda a pré-produção de um filme para resgatar os caras. Tipo, eles fazem um filme que não existe, realmente. Tipo a produção de sonhos da Riley, que eu falei nesse vídeo aqui, de produções do Disney Plus, que a produção de sonhos da Riley é isso, uma Hollywood, mas no mundo da cabeça da Riley. E se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar nesse vídeo aqui. Enfim, eu agradeço por você ter assistido até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!